Hoje eu vou falar com uma mulher muito temida pelos homens machistas, violentos e opressores. Eu vou falar com a doutora Soraya Ravagnani, delegada da Delegacia de Defesa da Mulher. Tudo bem, doutora Soraya? É um prazer tê-la aqui conosco. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, falar com você e poder transmitir uma mensagem, um pouco de conhecimento para todas as mulheres da nossa cidade e que têm contato com a sua revista, com o seu blog, com a sua rede de comunicação, vamos dizer assim. Então vamos lá. Nossa primeira pergunta. A Lei Maria da Penha está completou em agosto de 2016 10 anos. O que mudou com essa lei com relação à defesa das mulheres? Olha, você está me falando, né? Nós já estamos fazendo 10 anos de Lei Maria da Penha e, embora decorrido uma década, as pessoas ainda têm dúvidas, as mulheres às vezes ainda se sentem meio perdidas com relação à situação, não conhecem a totalidade dos seus direitos e tudo mais. Então hoje a gente tem vários veículos de comunicação, várias formas desses direitos, desse conhecimento atingir todas as classes sociais, todas as mulheres, e ainda assim a gente vê uma dificuldade nisso. E eu coloco isso até como uma forma da gente repensar e de repente cada um ir passando para um vizinho, para uma amiga que sofre com a violência ou com alguma coisa nesse sentido, né? Não só a violência física, mas qualquer outro tipo de violência, para que ela tenha essa informação. Então, o que mudou? Mudou muito, né? Porque a Lei Maria da Penha, ela é uma luta de nós delegadas de polícia. Nós batalhamos muito para que essa lei fosse realmente promulgada e tudo mais. Principalmente porque antes de 2006, antes da promulgação da lei, a violência doméstica ela era tratada como uma coisa banal, como um crime de menor potencial ofensivo. Então ele era regido por uma outra lei, a Lei 9.099/95. E sob a égide da lei antiga, como era tratado como um crime pequeno, então os agressores, se condenados, eles pagavam uma cesta básica, 2, ou a pena era convertida em prestação de serviços à comunidade. Não eram penas graves, né? Não, as penas continuam a mesma, tá? O rito processual é que foi alterado. E sob a égide da lei anterior, essa pena, vamos supor, 3 meses de detenção, 1 ano de reclusão, ela não era cumprida dessa forma. Ela era convertida em multa, ou em prestação de serviço à comunidade, ou num pagamento de uma cesta básica. Então, na época, muitos homens diziam: quanto custa bater na mulher? Ou então, eu bato, entendeu? Depois eu vou lá e pago uma cesta básica. Então, era muito difícil para nós que estávamos à frente da Delegacia da Mulher conseguir que esse homem repensasse a sua atitude, porque o próprio Estado não considerava essa atitude uma coisa grave, considerava isso um delito pequeno, um delito anão, vamos dizer assim. Tá certo? Então essa lei trouxe muita coisa. Isso, tá? Que hoje, se o Código Penal fala que a lei é 3 meses de detenção, uma pena mais simples que seja, ele vai ser condenado a 3 meses de detenção e não ao pagamento de uma cesta básica ou só uma multa, tá certo? Às vezes a prisão e a multa. Então isso foi muito importante. Além disso, ela trouxe muitos direitos, entendeu? Muitas garantias às mulheres. Então, toda violência, toda vez que a mulher sofre uma violência, a lei permite que ela requeira as medidas protetivas de urgência, tá certo? E isso é importante porque o homem, na sua macheza, vamos dizer assim, você colocou no começo um homem machista, né? O que ele faz? Além de ele agredir, ele expulsa a mulher de casa, ele manda embora, ele deixa de dar assistência financeira, não se preocupa com os filhos. Então a lei ela traz essa garantia à mulher de que o homem seja afastado do seu domicílio até que se resolva a situação, que ele não se aproxime dela, tá certo? Então assim, isso tudo ela já pode pedir de imediato
e o juiz tem um prazo de 48 horas para deferir ou não. Inclusive tem um projeto em andamento no Congresso Nacional, em que essas medidas protetivas, algumas delas, poderiam ser aplicadas já de imediato pelo delegado de polícia. E isso seria de extrema importância, porque aqui em São Joaquim, uma cidade um pouco pequena, a gente ainda controla um pouco mais. Mas nós temos casos em cidades maiores que a vítima vai até a delegacia, registra, requer as medidas protetivas, só que até o trâmite disso ir para o judiciário, do judiciário analisar, essa mulher já foi vítima de um homicídio. Então, ou seja, a medida protetiva chegou tarde para ela, tá certo? Então, são casos muito difíceis de ser trabalhados, porque eu falo que envolve um sentimento, que é o amor, entendeu? Porque por mais que o marido seja um carrasco, um violento, a mulher sente um amor, sente um carinho, às vezes sente um respeito, às vezes até pelo fato de ser o pai dos filhos dela. Então é uma situação muito difícil. Na verdade, ela não quer um processo, ela não quer uma prisão. O que ela quer é que esse homem mude, tá certo? E que ele pare, que ele cesse essa violência. Por isso que, no meu ponto de vista, eu entendo de suma importância que o agressor seja tratado psicologicamente e também frequente cursos para que ele enxergue essa violência, porque muitas vezes esse homem não enxerga isso como uma violência, ele enxerga isso como um direito dele. Porque é a tal da cultura. Justamente. Né? Então, talvez seja uma coisa que tem que começar na infância, né? Com os pais educando os meninos para que já tenham respeito com as mulheres, né? Para que aceite o ponto de vista das mulheres, né? É isso que você falou, a educação é a base de tudo. E na nossa cultura, ela é uma cultura machista, então realmente tem que mudar desde cedo. Muito. Então, bem complicado. Agora, com relação aos casos, quais os casos mais frequentes em nossa região, na nossa micro-região? Olha, aqui as lesões corporais, ameaças, ofensas verbais, danos patrimoniais são os crimes mais comuns praticados no âmbito da violência doméstica. Eu vou esclarecer essa questão da violência doméstica, porque às vezes muitas mulheres chegam lá e falam: mas eu quero medida protetiva. A medida protetiva, ela só tem direito as mulheres que forem vítimas de violência doméstica ou familiar. É aquele ato praticado por alguém da família ou no âmbito das relações domésticas, entendeu? A delegacia tem dificuldade em atender todas as denúncias ou não? Atende a contento? A contento, sim, mas eu gostaria de poder dar um atendimento melhor a todas as pessoas que procuram a delegacia. E nós já tivemos uma situação melhor, mas hoje, com toda essa crise, então isso também atingiu a Polícia Civil, então nós temos uma defasagem de recursos humanos, de pessoas preparadas para trabalharem com essa questão, e isso dificulta muitas coisas, tanto para mim, entendeu? Quanto para toda a população que nos procura. Então nós temos algumas dificuldades, temos alguns probleminhas a respeito disso, já tive em outras ocasiões pedindo às pessoas que procuram que tenham paciência, porque às vezes não tem funcionário nenhum, às vezes tem um único funcionário para dar conta de tudo. Então assim, porque não é só atendimento, nós temos tudo aquilo que está vencendo, nós temos já as pessoas que estão intimadas a comparecerem para prestar depoimentos, tem as questões de estatística, tem as operações, ou seja, uma série de, entendeu, telefone, enfim, é uma série de questões para um único funcionário resolver. E às vezes a população tem um pouco de dificuldade em aceitar isso. Eu até entendo, porque eu também, como contribuinte, eu pago os meus impostos, eu também queria um atendimento em todos os lugares públicos, um atendimento de primeira qualidade. Mas infelizmente isso deve ser cobrado do governo estadual. Tá certo? Então é importante colocar. Agora é muito importante dizer que às vezes o atendimento é um pouco demorado lá, mas em termos de produtividade, em termos de ter um desfecho positivo, para mim desfecho positivo é uma condenação, tá certo? Isso
DDM, assim, tá de parabéns, tá certo? A Delegacia da Mulher tá de parabéns por todo o trabalho que faz. Essa semana mesmo nós estamos recebendo vários ofícios, muitas pessoas condenadas. Nós temos também alguns crimes mais graves, que nem o estupro, atentado violento ao pudor, e é claro, nosso trabalho sendo bem feito, o juiz tem condições de dar uma condenação forte, e nós estamos vendo aí o pessoal sendo condenado a 10, 17, 18 anos em regime fechado, e isso para nós é muito gratificante. Então é importante saber que a pessoa que procurou a delegacia, então que aquilo foi tratado com todo o profissionalismo necessário, todas as provas foram colhidas de forma válida, tá certo? De forma que pudesse permitir ao judiciário a aplicação, uma condenação. A gente tem visto nos índices que em 2015, nos 10 primeiros meses, até outubro mais ou menos, foi feita uma pesquisa e que as denúncias ao 180 subiram muito, praticamente quase 50%. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que é porque as mulheres estão se encorajando a fazer as denúncias devido a essas campanhas, que tem havido bastante campanha, muita gente tem levantado a bandeira, inclusive a Luísa Brunet, né, que foi um caso que ficou super conhecido e ajudou muito, né? Muitas mulheres se encorajaram realmente. Então, você acha que é isso ou aumentou a violência? Olha, eu acho que é um conjunto, é um pouco de cada coisa, porque a violência em todos os segmentos ela vem aumentando. Então a gente vê um aumento na questão das drogas, a gente vê um aumento na questão dos crimes patrimoniais, furto, roubo, entendeu? Então eu acho que a violência é uma crescente no nosso país. E isso é um fator preocupante. Então, a violência doméstica é uma consequência, tá certo? Então, um país em que muitas pessoas estão desempregadas, isso gera violência, entendeu? Um país onde muitas pessoas fazem uso de álcool e drogas, isso gera violência dentro de casa, tá certo? Então, eu acho que é uma soma de fatores. Eu acho que a divulgação, esses casos que ocorrem com celebridades e tudo mais, isso vem reforçar, a Luana Piovani também, alguns anos atrás, teve essa mesma conduta. Eu acho isso muito interessante, mas realmente eu não acho que é um único fator que leva a mulher a fazer a denúncia. Primeiro, eu acho que é a confiabilidade, às vezes no profissional que está à frente da delegacia, o conhecimento, entendeu? Aquela vontade de realmente dar um basta, porque poucas mulheres vão procurar a delegacia logo na primeira ocorrência. Muitas pensam que foi porque estava nervoso, porque estava alcoolizado, não, daqui um pouco vai melhorar. Outras se culpam, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo. O importante é que as mulheres saibam que por mais que ela tenha feito alguma coisa que desagradou o marido, o parceiro, o namorado, seja lá quem for, isso não dá o direito a ele de praticar nenhuma agressão contra ela, nenhuma, entendeu? Erros a gente corrige através de diálogo e não através da violência. Certo. Eu vi ainda ontem uma pesquisa sobre, se não me engano, da ONU, que o Brasil, acho que é o pior país da América Latina para as meninas, né? O que você tem a dizer sobre isso também? Olha, é uma realidade mesmo? Então, aqui em São Joaquim da Barra, eu posso dizer para você que nós temos um problema sério de violência sexual contra a criança, principalmente contra a criança. Criança até 12 anos a gente considera criança, tá certo? Então, até 12, né, vamos dizer. E infelizmente nós temos muitos casos aqui em São Joaquim da Barra. E na questão das adolescentes, então nós temos a questão da prostituição e do uso de drogas, que isso também é um problema gravíssimo, né? Então eu falo que precisávamos mesmo de um investimento, de uma remodelagem em alguns setores para que a gente conseguisse atingir isso de uma forma eficaz. Então eu acho que tem muita coisa
assim como na questão da educação, na área da segurança pública também nós teríamos que rever algumas coisas a fim de a gente ter um preventivo, algo que realmente protegesse nossas crianças e nossos adolescentes. Bom, então o que a gente vê é que ainda existe um longo caminho a ser trilhado, né? Nós vamos ter que lutar muito ainda pelos nossos direitos e para que se respeite mais as mulheres, não é mesmo, doutora? Com certeza, mas nós somos fortes, nós somos guerreiras e nós vamos conseguir. É isso aí. Bom, foi um prazer falar com essa mulher poderosa hoje. Nós vamos encerrando aqui mais um programa e eu vejo você na próxima. Até lá!